Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vou celebrar a missa na intenção das nossas famílias, sobretudo por todas as mães aqui presentes e pelas mães falecidas. Vou colocar as nossas mães aqui no altar, pedindo a Deus misericórdia por suas almas. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introiba ad altare Dei. Iudica me Deus et discerne causa mea de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso ero em me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxero te traduxero te monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristes eis anima mea, et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei, adiutorium nostrum in nomine Domini. Confite Deo omnipotente, beate Maria, semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbet opere, mea culpa, mea massima culpa, ide precor beata Maria, semper Virgine, beato Michael Arcangelo, beato Ioanne Baptiste, sanctus Apostolos Petro et Paulo, omnes sanctus et vos fratres orare pro me, a Domino Deus nosso. Amém. Confite o Deus omnipotente. Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia absolutionem et remissione peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Deus, tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, Domine exaude rationem meam. Dominus vobiscum. Oremos.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramos te, glorificamos te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, o Santo Espírito, em glória Dei Patris. Amém. Século secular. Leitura da Epístola de São Tiago. Caríssimos, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou e sai, e logo se esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vazia. A religião sem pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta: assistir órfãos e viúvas em suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Aleluia, aleluia. Surrexit Christus et luxit nobis, quos redemiti sanguine suo, aleluia. Exivia Patre et vene immundum, iterum reliquo mundum, et vado ad Patrem, aleluia. Dominus vobiscum. Sequência Santo Evangelho segundo Ioane. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos tenho falado dessas coisas por meio de figuras.
Vem a hora em que não mais vos falarei em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e credes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo. De novo deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos lhe disseram: agora sim falas abertamente, não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de junto de Deus. No Evangelho nós ouvimos Jesus falar em diversos momentos do Pai. Vim para fazer a vontade do Pai. O Pai é maior do que eu. Por outro lado, eu e o Pai somos um. Vemos Jesus também diante de Maria Santíssima nas bodas de Caná, mesmo que não tivesse ainda chegado a sua hora. Ele atende a um pedido da mãe, transformando a água em vinho naquela festa de casamento. Vemos Jesus aprendendo o ofício de carpinteiro, experimentalmente com seu pai São José. Vemos as atitudes de Cristo para com o Pai do céu, o seu Pai, segundo a natureza, o seu Pai da terra, Pai adotivo José, e sua mãe Maria. Jesus era o filho ideal. E sobre esta filiação ideal de Jesus e a imitação de suas atitudes, que eu gostaria de meditar com vocês hoje. Pouco se fala dessa submissão de Jesus, mas Jesus é o modelo dos filhos. E aproveitando hoje, que é o chamado Dia das Mães, embora não seja uma festa da igreja, uma festa litúrgica, nós aproveitamos para falar um pouquinho a respeito do filho ideal, né? E a igreja aproveita para dar orientações e falar do quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus se referem a Deus e do amor que devemos ter para com Ele. Os outros 7 se referem ao próximo, amor ao próximo em Deus. A centralidade do amor está em Deus. Tudo por Deus e tudo para Deus. Mas esse amor, ele se reflete e se concretiza nas nossas atitudes com Deus, para com o próximo e para com nós mesmos, conosco mesmos. E no eixo de ligação do amor de Deus para com o amor do próximo, Deus colocou o mandamento de honrar pai e mãe. E o que significa honrar pai e mãe? Quais são os nossos deveres para com os nossos pais? No termo pai e mãe, se coloca os nossos pais biológicos, os pais que nos geraram, que cuidaram de nós, colocam também os nossos superiores, civis e religiosos. Mas hoje eu gostaria só de falar do pai e da mãe como tais. Quais são os deveres dos filhos para com os pais? O primeiro dever é o dever de amar, um amor de gratidão, um amor de cuidado, um amor de entrega,
um amor de atenção. Esse era o exemplo que Nosso Senhor dava. E isso é muito natural, né? Pertence à própria natureza humana. Porém, o amor do filho católico, do filho cristão, é um amor sobrenatural, porque vê no pai e na mãe aqueles que Deus escolheu para transmitir a vida, aqueles que não rejeitaram a geração, aqueles que cuidaram, aqueles que perderam noites de sono, aqueles que não só geraram, como acompanharam a sua vida e sofreram por causa disso. Amar o pai e a mãe é amar o próprio Deus do qual eles são reflexos. O amor de pai e mãe é o amor de Deus para conosco refletido nos nossos pais. Vemos, por exemplo, Santa Teresinha. Santa Teresinha aprendeu a amar a Deus como pai e com o carinho de filha, aprendendo a amar o seu pai. E o cuidado que seu pai tinha com ela, muitas vezes até chamando a atenção, corrigindo, era o amor de Deus Pai. E quando Teresinha fala que preferia subir ao Pai, não por uma escada que era muito difícil para ela era pequenina e frágil, ela preferia ir diretamente no colo de seu pai, Deus. Na verdade, ela dizia exatamente porque o pai se abaixa, pega a criança no colo e eleva ao seu peito. Assim Deus faz conosco. Por isso esse carinho, esse amor que devemos ter para com os nossos pais é exatamente o amor que devemos ter para com Deus. Alguns autores dizem que em cada pai, em cada mãe, evidentemente falando de modo bem alegórico, há um DNA de Deus, ou seja, há traços de Deus. E isso é bem claro porque é Deus quem é o Criador de todas as coisas. E Ele coloca em cada pai, em cada mãe, algo seu, da sua paternidade. E por isso vai contra a própria natureza o pai que rejeita o seu filho, a mãe que rejeita seu filho, que não ama, que odeia, que maltrata, que não cuida. Vai contra a própria natureza humana, porque a natureza humana criada por Deus tem um toque de Deus, uma herança de Deus em sua paternidade e em sua maternidade. Por isso o aborto é um absurdo, é uma violência não só contra a criança que está sendo ali assassinada mas uma violência contra a própria natureza humana. É irracional o aborto. Por isso os filhos têm um dever de amar os seus pais e de cuidar dele. E o amor ele se expressa com atitudes, com obras, sobretudo com o cuidado para com os seus pais. O segundo dever do filho para com os pais é o de obediência. E nisso Jesus nos dá um exemplo extraordinário. Quando nós vemos Jesus voltar de Nazaré, ali nos 12 anos, a Bíblia fala bem claro, e voltou com eles para Nazaré, eles eram submisso, era obediente. E Jesus nos fala isso em diversos momentos. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E no Horto das Oliveiras, naquela agonia, naquele sofrimento, ele diz: Pai, se é do teu agrado, que afaste de mim este cálice sem que eu beba, mas que não se faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Portanto, o maior exemplo de obediência está em Jesus, feito obediente até a morte,
e morte de cruz. E todo filho, expressão da obediência de Jesus, deve ser obediente a seus pais. A obediência aos pais é uma obediência ao próprio Deus, naqueles que Deus colocou para cuidar de nós. O único limite da obediência está quando a pessoa toma um estado de vida matrimonial, a vida consagrada, ou quando os pais dão alguma ordem contrária à vontade de Deus, porque a obediência aos pais está na obediência ao próprio Deus. Isso não se ensina mais nas casas, nas escolas, muitas vezes nem na própria catequese se ensina que os filhos devem obedecer a seus pais. Por outro lado, os pais devem tratar os seus filhos não como escravos, mas como filhos, dando-lhes a força, o carinho, a atenção, o cuidado para que não se desencaminhem. Os pais, pelas suas atitudes, devem educar os seus filhos. Os filhos aprendem mais o que eles vivenciam do que aquilo que eles ouvem. Daí a importância de na educação os pais terem uma vida honesta, correta, uma vida com valores, na sua própria hierarquia, Deus sempre em primeiro lugar. Quando o filho vê um pai rezando, o filho aprende a rezar. Quando vê um pai se ajoelhando diante de Deus, o filho aprende que Deus tem a primazia. Quando vê os seus pais se cuidando, se respeitando, os filhos aprendem a se respeitar. Então essa base dada desde a tenra infância, e sobretudo quando muito pequeninos, é extremamente importante que os pais mostrem esse respeito às coisas de Deus e o respeito entre si, e mostrem esse amor que nós devemos ter uns para com os outros. Quando chega a hora de exigir obediência, os filhos vão obedecer bem. É claro que não podemos nos esquecer do pecado original que foi apagado no batismo, porém ficam as marcas, fica a concupiscência, a desordem. Então o filho precisa ser bem cuidado, mas precisa ser corrigido, né? Precisa ser guiado, né? Nem tudo que a criança quer, os pais devem dar, né? Os pais não se acostumaram mais a dizer não para os filhos, por um lado, né? Fazem totalmente suas vontades, e muitas vezes os filhos fazem dos pais os seus verdadeiros escravos, e os pais se escravizam e se entregam totalmente à vontade dos filhos, muitas vezes com vergonha ou com medo de passarem alguma vergonha. Os filhos manipulam, e desde pequeninos, por causa do pecado original, existe essa tendência dos filhos quererem manipular os pais, até de modo inconsciente. Por isso é preciso tomar sempre o cuidado dos pais terem a condução e receberam as graças próprias para isso, condução de seus filhos, e ensiná-los a serem obedientes. Então obedecer, e quando se obedece ao próprio Deus na pessoa dos nossos pais. O terceiro dever do filho para com os pais é o dever de respeito, de reverência. É nesse sentido que se está aí dizendo honrar pai e mãe. E essa reverência não é apenas a submissão e a obediência, mas é a própria honra que se dá a eles pela sua importância na sua vida. É uma pena que na sociedade brasileira já se perdeu isso, e por causa da educação moderna, os valores foram invertidos, e os filhos tratam os pais como se fossem iguais. Existe muito essa tendência hoje de colocar o pai e a mãe como amigo. Nós somos amigos. Não são amigos, não são os amiguinhos. Se você diz que o filho é como amigo, você está comparando o seu filho ao amiguinho,
está se comparando ao amiguinho que seu filho tem na escola, ao amiguinho que ele vê na internet, ao amigo que ele vê lá no Facebook. E eu não sei para que criança ter Facebook, mas tudo meio complicado, né? De qualquer forma, você não é amigo, você é pai. Tem também uma relação de amizade, mais do que uma amizade de um amigo. Mas você é pai. E como pai você é guia, você instrui, você orienta, você leva o seu filho a caminhar. Mas seja homem verdadeiro, não seja mole, não seja indeciso. Passe segurança para o seu filho sentir que você é um homem que vai conduzi-lo. Agora, se você é mole, indeciso, não sabe o que quer da vida, como é que seu filho vai seguir as suas orientações? Como é que você vai dar um passo e seu filho vai dar aquele passo junto? Se o seu passo cambaleia o tempo todo e você não sabe o que quer da vida, não sabe quais são os valores que você tem que colocar para a sua própria vivência e se deixa levar sempre pela opinião dos outros, seja um homem firme, decidido, corajoso, sincero, fiel, verdadeiro. Então você vai ser como pai um espelho para o seu filho. E quando digo você der um passo, seu filho vai dar aquele passo junto. Agora, se você não sabe o que quer da vida e deixa se levar pela cabeça dos outros, o seu filho vai ficar totalmente perdido. Porque você, como pai, é o esteio da sua casa, o esteio da sua família. Se você não cumpre isso, seu filho vai se perder, não vai ter referência. Mesma coisa como mãe, você também é referência em casa, né? Com o seu carinho, com a sua atenção, com a sua inspiração, com o seu cuidado, muitas vezes com as suas cobranças, que os filhos às vezes reclamam, mas tem que fazer e tem que cuidar, mas sem confusão, sem perder o controle das coisas. Não tratem, pais, os seus filhos com raiva, ou quando vão corrigir com raiva, sem controle. É um grande desafio ter paciência na hora que se vai corrigir o filho. E digo corrigir porque tem que corrigir, com caridade, mas com firmeza. E quando falo corrigir, não é dar pancada, não. Se precisar dar umas palmadinhas, não faz mal, não. Mas sem espírito de raiva, de vingança. O filho vai ver em vocês uma referência, vai sentir segurança e vai se encaminhar bem. Hoje o mundo está sem referências, por isso aparecem tantos ídolos e a moçada vai atrás deles, porque não tem mais em casa aquela referência da família e falta o respeito, né? Então em casa tudo tem que ter essa ordem, né? O próprio respeito em casa, o respeito do marido com a mulher, isso se reflete no respeito dos filhos. Chamar o pai de você, eu não consigo, dói ainda. Isso dói. Talvez seja um pouco por causa da criação, mas de qualquer forma, meu pai é meu pai, o senhor, a senhora. Por que não pedir a bênção quando se levanta? Foi assim que a igreja construiu as famílias. Por que não dar a bênção ao seu filho quando o seu filho vai dormir? Por que não rezar com ele lá no pé da cama? Assim a igreja trouxe a história da família para nós. Por que não pedir bênção à mãe? Por que não beijar-lhe as mãos? Por causa dessas coisas que aparentemente são pequenas, mas são essas pequenas coisas que constroem uma casa sadia. São os pequenos detalhes da vida de família que constroem uma família sã. Então, queridos jovens, queridos filhos, lembrem-se dos seus pais e honrem. Lembra aqui de Salomão como rei, quando chegou a mãe, Salomão se levanta do trono e diz: mãe, senta aqui. Numa época diferente da nossa. José do Egito, era vice-rei do Egito. Quando chegou seu pai, ele correu e deu um abraço, né? E se prostra diante do pai, né? Jacó. Por outro lado, né?
Absalão, que se revolta contra seu pai Davi, foi castigado com 3 flechas. A Sagrada Escritura fala muito de castigos para os filhos que descuidam e não respeitam, não honram os seus pais. E quando nossos pais já foram para outra vida, aliás, quando estão na velhice, aí os filhos vão provar o seu amor cuidando deles, na sua paciência. Os pais estão cansados, doentes, muitas vezes com problemas psíquicos. Olha como é importante os filhos estarem ali, cuidando, com carinho, com paciência. Quantas vezes ele ficou no colo do pai durante uma noite. O pai cuidando. Quantas fraldas trocadas, quantos remédios, quantos médicos, quantos dias indo para a escola, indo levar e buscar. Os filhos se esquecem disso. E quando crescem parece que isso não existiu. Não existiu. Então na velhice, cuide do pai e da mãe. Feliz aquele que pode fazer isso. Cuidar de seus pais. E quando os seus pais morrerem, cuidem deles na outra vida, rezando por eles, cuidando do sepultamento, de sua sepultura, mas sobretudo de orações e sacrifícios pelo descanso eterno de suas almas. Indo para o céu, com certeza os pais não se esquecerão de seus filhos aqui da terra. Honrar pai e mãe é o eixo de ligação nos mandamentos de honrar a Deus e honrar o próximo, porque começa ali com o mais próximo. Então neste dia quis passar para vocês essas orientações do próprio catecismo, para lembrar a todos vocês que valorizando esses pontos, estaremos valorizando autenticamente a nossa família, segundo o plano de Deus. Amém. Fiquemos de pé para professarmos juntos a nossa fé. Credo in uno Deo, Patre omnipotente, factore in cielo et in terra, visibilium hominum et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Celito non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostra salutem, descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus essem pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in cielo, sedet ad exteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, et iudicare vivos et mortos, cuius reini non erit finis, et in Spiritus Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filioque procedit, qui cum Patri et Filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor no baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis saeculi. Amém.
Hoje nós não teremos aulas depois da missa, a catequese de adultos, mas vou deixar vocês à vontade para irem para as famílias. É importante essa reunião familiar. Depois nós teremos um curso de acólitos. Eu gostaria de formar aqui um grupo de coroinhas, meninos. Então jovens, procurem depois, quem desejar, o João Paulo. Onde é que está o João Paulo? Lá, está muito escondido. Vem para cá, todo mundo vê. Você está, além de ser pequeno, fica atrás de todo mundo. Não tem condição. Esse é o João Paulo. Esse é o terceiro, João Paulo III. Esse é pequenininho, mas ele conhece bem o tema. Então depois, meninos, jovens que desejarem participar do curso de acólitos, então podem participar com o João Paulo. Hoje eu vou fazer com vocês uma consagração das famílias à família sagrada. Então farei agora, vamos juntos. Se quiserem se ajoelhar, podem. Consagrar a família de cada um. Coloquem intenção do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, sua esposa, seus filhos. Vou colocar todas essas famílias sob a proteção da família sagrada. Ó Jesus, nosso amabilíssimo Redentor, que tendo vindo para esclarecer o mundo com a doutrina e com o exemplo, quisestes passar a maior parte da vossa vida mortal, humilde e submisso a Maria e José, na pobre casa de Nazaré, para santificar essa família que devia ser no futuro o modelo das famílias cristãs. Dignai-vos acolher benignamente estas famílias, sob as quais colocamos a proteção vossa, que agora se dedica e se consagra a vós. Protegei-as, guardai-as, fazei que nelas reine com o vosso temor a paz e a concórdia da caridade cristã, a fim de que possam conformar-se com o divino modelo de vossa sagrada família e merecerem todas elas, sem exceção de ninguém, a eterna felicidade. Ó Maria, Mãe amorosíssima de Jesus e também Mãe nossa, fazei por vossa piedosa intercessão que Jesus acolha benignamente esta humilde oferta e conceda a todos as suas graças e bênçãos. São José, amantíssimo guarda de Jesus e de Maria, concedei-nos o socorro de vossas orações em todas as necessidades espirituais e temporais destas famílias, a fim de que possam, com a bem-aventurada Virgem Maria e convosco, louvar e bendizer eternamente a Jesus Cristo, nosso divino Redentor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Per imposizione manum mearum sacerdotalum, et per intercessione sacre familiae, benedictio Dei omnipotentes, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et manet semper. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia, um bom domingo. Quarta-feira estaremos juntos lá na Igreja de São Francisco de Paula, com a missa às 8h30. Salve Maria!